Olá, meu amigo, minha amiga, tudo bem com você? Jefferson Noronha passando aqui nesse momento para atender um pedido de um amigo online aí. Ele que esteve perguntando no grupo, ele perguntou para mim se Deus é uma pessoa. Então essa é uma pergunta que muitas pessoas provavelmente devem ter, né? Principalmente a respeito da trindade, né? Da distinção das três pessoas. Então, se Deus é uma pessoa, então se ele é três pessoas, então tem que existir a distinção. Então não existe esse negócio de achar que Jesus é o Pai, Jesus é o Espírito Santo. São três pessoas distintas. A teologia cristã ortodoxa ensina essa doutrina bíblica do Velho e do Novo Testamento. É nós que precisamos entender, ter uma compreensão profunda da palavra de Deus para saber realmente que Deus, ele é uma pessoa. O cientista e matemático John Lennox, ele que é professor na faculdade de Oxford, ele fala a respeito de Deus, porque os ateus eles acreditam que o universo é eterno, mas não acredita que existe uma pessoa eterna. Então eu queria responder a pergunta do Lucas de Sorocaba, mandar um abraço especial para o Lucas. Alô Lucas, um beijo, um abraço especial do Noronha e de toda a sua família. Então vamos lá a pergunta então. Deus é uma pessoa? É uma pergunta. Resposta: sim, Deus é uma pessoa. No entanto, quando dizemos que Deus é uma pessoa, não queremos dizer que ele seja um ser humano. Queremos dizer que Deus possui personalidade e que é um ser racional com autoconsciência. Os teólogos muitas vezes definem a pessoa como um indivíduo que possui mente, emoções e vontade. Deus definitivamente tem um intelecto. Salmo 139, versículo 17. Emoções, Salmo 78, versículo 41. Vontade, 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 1. Então sim, Deus é uma pessoa. Respondendo então a pergunta do Lucas, eu também acredito que muitas pessoas tinham essa pergunta em mente. E nós precisamos saber de fato quem é Deus, porque senão estamos cultuando, invocando, fazendo orações para quem? Em nome de quem? E como? Se tudo tem que ter coerência e consistência, né? Ninguém duvida da personalidade do homem. E o homem é feito à imagem de Deus. Gênesis capítulo 1, versículo 26 e 27. Em toda a Bíblia, os pronomes pessoais masculino ele e dele são usados de Deus. A Bíblia ensina que Deus existe em três pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A triunidade de Deus é um conceito difícil de considerar, mas a prova está na Bíblia. Em Isaías 48, 16 e 61, 1, o Filho está falando e se referindo ao Pai e ao Espírito Santo. Lucas capítulo 4, versículo 14 a 19. E ao mesmo tempo, Mateus 3, 16 e 17 descreve o batismo de Jesus. O Espírito Santo de Deus desce sobre o Deus Filho, enquanto o Pai proclama o seu regozijo no Filho. Mateus 28, 19 e também 2 Coríntios 13, 13. Também falam das três pessoas distintas da Trindade. 2 Coríntios 13, 13 é a bênção apostólica, né? A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo. É a bênção apostólica. 2 Coríntios 13, 13 está lá. As três pessoas distintas. O Filho, que traz a graça, o Pai, que doa o amor, e o Espírito Santo, que traz a comunhão. Então nós precisamos entender isso daí, amigo das redes sociais, colega, irmão em Cristo Jesus. Então a gente precisa entender essa doutrina bíblica, e Deus é uma pessoa assim, é uma pessoa eterna. Ele é o Criador de todas as coisas. Deus, o Pai, é uma pessoa com mente. Isaías 55, versículo 8 e 9. Emoções, Salmo 78, 40. E vontade, 1 Pedro 2,15. Deus, o Filho, é uma pessoa com mente, Lucas 2,52. Emoções, João 11,35. E vontade, Lucas 22,15. O Espírito Santo é uma pessoa com mente, Romanos 8, 27. Emoções, Efésios 4, 30.
e vontade. Gálatas 5,17. Todas as três pessoas da Trindade possuem todos os atributos de Deus. João 6,37. João 8,17 a 25. Colossenses 1,13 ao 20. Salmo 90, versículo 2. Jó 42, 2 e 1 Coríntios capítulo 2, do versículo 9 ao 11. E também Hebreus 9, 14. Nós precisamos entender essa doutrina, irmão, para saber conversar, para saber orar, para saber invocar. 1 Timóteo 2,5 diz que é um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Deus ali é o Pai. E é o Filho que é o mediador. O Filho media. Não existe outra maneira da gente mediar. Invocar, adorar, entrar na presença, se não for por intermédio de Jesus. Jesus, que foi o homem perfeito que morreu na cruz do Calvário, que através da morte dele o véu do templo se rasgou em duas partes e nós temos acesso ao trono de Deus. Por isso que lá em Hebreus 4 fala: chegai com confiança junto ao trono da graça, porque nós temos um sumo sacerdote que pode compadecer-se de nós, Jesus Cristo homem. Então, a gente precisa entender essa separação, essa distinção. É um Deus, mas dentro dessa unidade, que é uma unidade composta, existem três pessoas. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Nós precisamos entender, hoje o Espírito Santo está conosco. Segundo a Bíblia, Jesus está à direita de Deus, né? Quando Estevão estava morrendo apedrejado, ele olhou e viu o céu aberto e Jesus à direita de quem? Dele mesmo? Não, à direita de Deus Pai. São três pessoas. Um Deus, três em um. De Deus, como está na bênção apostólica de 2 Coríntios 13:13. A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus e a doce íntima comunhão do Espírito Santo. Então Deus respondendo a pergunta do Lucas e de você que com certeza tinha essa dúvida, Deus é uma pessoa? Deus é uma pessoa eterna. Ele é o Criador de todas as coisas. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Três pessoas distintas, mas é pessoa. Deus mostra a sua natureza pessoal por expressar indignação. Salmo 7, versículo 11. Rir. Salmo 2, 4. Ter compaixão. Salmo 135, versículo 14. Amar. 1 João 4, 8. Abominar. Salmo 11, versículo 5. Ensinar. João 14, 25. Reprovar. João 16, 8. E guiar. Romanos 8, 14. Todas estas ações insinuam o fato de que Deus seja, de fato, uma pessoa. Está respondida a pergunta do Lucas aí dentro da palavra de Deus, com argumento, embasamento, texto bíblico e uma doutrina bíblica e cristã. A doutrina da Igreja Assembleia de Deus e a doutrina da Igreja Presbiteriana do Brasil, que são duas igrejas que dispensam comentário, né? Dentro do protestantismo são igrejas boas. Não existe igreja perfeita, existe igreja boas que tem um ensinamento coerente, consistente, embasado na palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Deus abençoe, fique com Deus, um beijo no coração do Jefferson Noronha.